Olá, respeitar ou adorar? Vamos meditar sobre isso. Atos capítulo 10, versículo 25. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Cornélio tem uma visão onde um anjo lhe aparece. Ele diz para ele chamar um homem chamado Pedro. Pedro, nós conhecemos, era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo e muito usado por Deus. No dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, ali ele pregou e 3.000 pessoas foram batizadas. Que feito maravilhoso! Também Pedro orou por um paralítico que estava sentado junto à porta do templo chamado Formosa. E esse paralítico de nascença foi completamente curado. Continuou Pedro pregando a palavra de Deus e mais 5.000 pessoas creram em Jesus Cristo. Aleluia! Foi esse Pedro que o anjo disse para Cornélio chamar. Quando Pedro chega àquela casa, dada a sua fama e por causa de sua importância, Cornélio se prostra, se dobra e o adora. Mas Pedro reage imediatamente. Atos capítulo 10, versículo 26. Mas Pedro o levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas homem. Queridos irmãos, nesta passagem há duas lições muito importantes para nós. Muito importantes. A primeira lição é em relação a Pedro. Sabe, Pedro pediu para Cornélio se levantar porque sabia muito bem quem ele era. Pedro sabia quem ele era. E ele deixa isso registrado: sou apenas um homem. Sabe, usado por Deus? Sim, muito usado por Deus. Mas assim mesmo, apenas um homem. Eu e você não podemos esquecer que somos apenas um homem ou uma mulher. Deus pode usar sua vida? Como pode usar? Deus pode usar a sua vida tremendamente, de maneira maravilhosa. E assim eu desejo que Deus o faça na sua vida, que use você de maneira maravilhosa, como Ele tem usado a muitos homens e mulheres para ser bênção na vida dos outros. Mas ainda assim, seremos apenas homens ou apenas mulheres. Segunda lição muito importante aprendemos é com relação à atitude de Cornélio. Nunca trate um homem como se ele fosse Deus. Não faça isso. Cornélio era um homem muito bom, mas ele estava tratando Pedro como se Pedro fosse Deus. Hoje em dia, muitas pessoas estão tratando alguns homens como se eles fossem Deus. Misericórdia. Estão acorrendo atrás desses homens para receberem a bênção deles. Misericórdia. Pedro só foi na casa de Cornélio porque um anjo apareceu a ele e deu a ordem a ele para que ele fosse à casa de Cornélio, porque Cornélio não era judeu. Então Pedro normalmente não iria na casa daquele homem,
Mas ele foi porque um anjo de Deus aparece a ele e faz com que ele vá. Agora, por qual motivo Deus enviou um anjo para Pedro para poder então ir na casa de Cornélio? Vamos ver isso, Atos capítulo 10, versículos de 3 a 5. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente que um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Deus estava olhando para Cornélio. As orações que Cornélio estava fazendo, também as esmolas, a ajuda que ele dava às pessoas necessitadas, Deus estava observando isso. E por causa da atitude daquele homem, então Deus faz com que um anjo lhe apareça e peça para ele chamar Pedro, mas Pedro também tem uma visão. Então, nessa visão, também o anjo diz que ele deveria ir lá na casa desse homem chamado Cornélio. É Deus que está por trás disso. É verdade que Deus usa homens? Sim, claro que é verdade que Deus usa homens, mas só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Busque a Deus e Ele usará homens, ou Ele usará o homem que Ele quiser, a mulher que Ele quiser para te abençoar. Você pode respeitar os homens, mas adorar só Deus. Deus é o grande responsável por todas as coisas. Amém. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, nos ajude, Senhor Deus amado, a termos os nossos olhos voltados sempre para o Senhor. Sabemos que o Senhor usa homens, mulheres, conforme a tua vontade, mas o Senhor é o responsável. Por isso damos a ti toda a honra e toda a glória, ó Deus de Israel. Assim agradecemos o seu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu coração e principalmente sua fé e sua esperança, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém.